Olá, sexto ano B, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Daremos continuidade às narrativas de aventura, porém, iremos introduzir alguns assuntos novos que fazem parte da estrutura de uma narrativa. Seja ela de aventura, seja uma narrativa fantástica, seja uma narrativa de terror. Ok? Vamos lá. E quais são esses aspectos que iremos trabalhar? Será o tempo, o espaço e o foco narrativo. Sobre o tempo. O tempo está dividido em dois, que seria o tempo cronológico e o tempo psicológico. Vejamos, o tempo cronológico é o tempo real, é o tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações do ano, horas. É um tempo que pode ser marcado no relógio, no calendário, mas lembremos-nos que nem todas as narrativas irão vir com essa marca de exatidão. Algumas podem vir de acordo com períodos. Manhã, tarde, noite ou feriados. Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa, entre outros. Uma dica para vocês é que vocês devem lembrar sempre de que o tempo cronológico vai ser igual para todos, para os personagens presentes na narrativa e também para o narrador. Vai ser algo coletivo, social. Bom, o tempo psicológico, ao contrário do cronológico, que é algo social e coletivo, vai ser algo individual. Não vai ser igual para todos. Cada pessoa, ou melhor dizendo, personagem ou voz narrativa, vai sentir a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que eles podem ser levados pela influência de emoções, situações, sentimentos. E isso que vai determinar a passagem do tempo de uma forma diferente. Retornando à minha fala, vai ser algo interno, algo próprio. Ele vai ser marcado na narrativa através de memórias e lembranças de uma personagem, aparecendo, por exemplo, como em forma de flashback, de lembranças. Então, veremos agora melhor um exemplo do tempo cronológico. Na segunda-feira, voltou o menino armado com a sua competente pasta a tiracolo, a sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre. O padrinho o acompanhou até a porta. Logo nesse dia, portou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar 4 bolos. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícia, São Paulo, Ateliê, 2000. Como vocês podem ver, teremos a marca do tempo cronológico, mas não somente por conta que está se dizendo segunda-feira. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Temos que ler o texto por inteiro para podermos identificarmos se o tempo vai ser cronológico ou psicológico. Aqui não vai ser apenas cronológico por causa da data segunda-feira, mas também porque o tempo está comum entre as personagens. Tanto o menino quanto o padrinho estão situados
no mesmo dia. Não podemos ver aqui a influência que é dada pelas emoções, pelas lembranças das personagens. Não está tendo aqui um flashback, e sim um acontecimento social tendo a mesma marca de temporalidade. Vamos então ao próximo exemplo. Exemplo do tempo psicológico. Em uma manhã de terça-feira, vamos dar uma pequena pausa aqui. Em uma manhã de terça-feira. Se não lermos o texto por completo, logo colocaríamos que seria um tempo cronológico por conta que está presente o aspecto do período manhã e por ser uma data fixa, terça-feira. Contudo, vamos relembrar, temos que ler o texto por completo. Vamos lá. Em uma manhã de terça-feira, enquanto Antônio continuava a falar de como era difícil seu trabalho e que mal podia esperar por suas férias, apareceu em mim algo inesperado, um sentimento de nostalgia. Nostalgia seria um sentimento de saudade. Um sentimento de nostalgia tomou conta dos meus pensamentos. Lembrei-me de minha infância, de como eu corria e brincava com a minha irmã Laura, naquele lugarzinho tão meu, onde minha única preocupação era ser feliz. Fui interrompida dos meus devaneios. Devaneios seria como que sonhar acordado. Ao soar da campainha e com a fala de meu marido, que eufórico dizia. Euforia seria alegria. Estou atrasado, querida. Havia tempo que não conversávamos tanto. Já são quase meio-dia. E saiu com pressa. Eu, mais perdida em meus pensamentos, senti que tudo aquilo não passou de um sopro. Ou seja, enquanto o tempo passava ao redor da personagem, enquanto o marido dela falava e ela ficava pensando em outros assuntos, tendo lembranças de sua infância, de como aquele momento foi bom, o tempo corria em toda a narrativa e ela não percebia. Então, poderíamos classificar esse texto como o tempo psicológico. O tempo que se passou na mente dela com as lembranças em que ela viveu. Então, lembrem-se, para classificarmos o tempo como cronológico ou psicológico, devemos sempre ler o texto por inteiro. Aqui, pessoal, é o espaço da narrativa. O espaço é onde irá ser narrado e será construído a narrativa. Eu falei para vocês na aula passada a importância do espaço em uma narrativa, pois ele vai influenciar nas roupas em que as pessoas vestem, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, a maneira como elas falam, se expressam. Focando na parte de narrativa de aventura, vimos que pode acontecer uma narrativa em alto mar, em montanhas, pode acontecer no espaço sideral, pode acontecer no deserto.
acontecer até mesmo em casa, dependendo do tempo. Se for um tempo psicológico, vai ocorrer uma narrativa de aventura de acordo com lembranças que a personagem vai apresentar, ok? Então, vamos passar para o foco narrativo. O foco narrativo é o nome técnico daquilo que também já vimos, que é a voz narrativa. O narrador vai apresentar-se ou em narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente. O narrador-personagem, ele participa da história e narra em primeira pessoa. Conta apenas o que viveu, sentiu, viu, pensou. Não conhece o sentimento dos outros personagens. O narrador-observador não participa da história e conta só o que observa da cena. Ele narra em terceira pessoa. Já o narrador onisciente vai ser como uma fusão desses dois tipos de narrador, que é o narrador-personagem e o narrador-observador. É um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vou explicar, antes de encerrar o vídeo, um pouco sobre a nossa atividade. A nossa atividade conterá 3 questões. A primeira, vocês irão escolher um parágrafo de um texto que eu escolhi para vocês e vão enviar um áudio fazendo a leitura. Lembrem-se, vocês não precisam copiar o texto, apenas as questões. Na questão 2, vocês vão identificar o tempo, que vai ser ou cronológico ou psicológico, o espaço, que vai ser aonde a narrativa está acontecendo, e o foco narrativo. O foco narrativo, lembrem-se, será a voz narrativa, que vai ser ou narrador-personagem, ou narrador-observador, ou narrador onisciente. Já na questão 3, vocês irão tirar um trecho de uma parte que eu irei pedir na questão e reescrever. Então, pessoal, é isso para hoje. Até a próxima aula.